Então, dando continuidade aí, o projeto do trimestre consciente. Tá. E aí a Yasmin e a Alice vão encerrar a apresentação do trabalho falando sobre o Novembro Azul, né, que tem a ver com o câncer de próstata. Estamos no outubro e como forma de promover uma educação na saúde das pessoas. Então, foi produzido, né, em formato de campanhas, o Setembro Amarelo, que é a questão da prevenção do suicídio, o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama, e o Novembro Azul, que vai chegar ainda, né, que a gente já está se adiantando, para promover campanhas de conscientização do público masculino para o combate ao câncer de próstata. Tá. Ô, Yasmin, você quer ela que inicia ou você que inicia? Ah, tá, beleza. Mas se quiser iniciando aí para adiantar também, tá? Então, assim, quando tiver tudo certinho, você me sinaliza, tá? Fala assim, professora, já posso, que aí eu paro de falar então, tá? Então, vamos lá, olha. Em relação ao câncer, né? Na semana passada eu estava falando sobre isso, do porquê a gente parar nesse momento e falar de câncer. Obviamente que o objetivo... Já vai compartilhar? Tá, então quando você compartilha, eu só vou encerrar aqui essa fala. Então, em relação a fazer hoje, né, estudar hoje, você almeja entrar, né, numa faculdade pública. Para isso você precisa, a forma de ingresso é por meio do vestibular. E o que o Enem cobra? O Enem cobra bastante a parte da ecologia relacionada à vivência, à interação dos seres vivos com o ambiente, né? Então, engloba poluição, engloba inúmeros fatores. E alguns cânceres têm a ver com essa questão da poluição também, tá? Porque a poluição, ela causa mutação. E o que é o câncer? É um problema de mutação genética. Todo câncer é genético. Por quê? É um erro na célula, tá? E por uma questão até social, né, de altos cuidados, a gente está promovendo esse momento agora. Então fiquem atentos, porque eu acredito que nos próximos anos, né, as provas virão falando muito de câncer. E câncer tem tudo a ver com o corpo humano, obviamente, que a gente está estudando, né? E lembrando que não dá só em humanos, há cães, né? Ou inúmeros outros animais que têm câncer também. Tem a ver com divisão celular, né? E tem a ver com questões de saúde pública. Por quê? Porque é, se a gente pensar num grande número de pessoas que vão ficar, vão necessitar do sistema público, porque um tratamento de câncer hoje no sistema particular é muito caro. Não sei se vocês já viram a questão nos Estados Unidos, por exemplo, né? Lá não tem um SUS igual a gente tem aqui. E por mais que seja tem inúmeras questões de péssimo atendimento, de carência de recursos, tanto pessoal quanto material, ainda é o sistema que permite que a gente se trate sem pagar por ele. No caso, pagar diretamente, né? Que a gente acaba pagando, que são nossos impostos, né? Tudo é convertido e a parte desses impostos é convertida em saúde. Então, nesse sentido, se eu tiver uma população, no futuro, uma parte assim da população, ela tiver doente de câncer, por exemplo, você entende que a pressão sobre o sistema público de saúde é grande, os gastos são grandes. Então, igual a ideia do SUS, o SUS foi criado no finalzinho da década de 70, com o intuito de promover a prevenção da saúde. Então, se você acha que o sistema público existe de saúde, que é para remediar,
Não necessariamente, faz parte de remediar também, mas a ideia principal dele é prevenção. Por isso que há campanhas, eles aderem à campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul, campanhas educativas para alertar a população para o autocuidado, né? E o cuidado de determinadas doenças na população, ok? Yasmin, conseguiu? Yasmin? Alice, está com dificuldade? Ah, que pena. Ela não consegue nem falar no microfone? Ah, que pena. Mas, de qualquer forma, a aula está sendo gravada, e aí ela acompanha depois. Ah, tá no 3G, né? Eu sei, gente, de vez em quando acontece isso comigo também. Mas está sendo gravada. E Yasmin e a Alice também participou, né, da pesquisa, da elaboração do trabalho, né? Yasmin e a Alice foram, né, voluntárias, né, nessa pesquisa e voluntários nessa apresentação. Então, agradecemos a Alice também. Mas manda ver, Yasmin, bora aí. E lembrando, gente, que a proposta é a gente comentar também. Então, eu aguardo vocês falarem sobre esses assuntos, tá bom? Manda ver. Eu vou tirar meu áudio aqui para não te atrapalhar. Tá bom. Bom dia, eu vou começar a apresentar. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, professora? Tá bom. Vou compartilhar aqui. Então, eu vim falar hoje sobre o Novembro Azul, que é um mês que busca conscientizar a respeito da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, saúde do homem. Agora eu vou falar sobre a próstata, que tem o tamanho de uma noz e pesa em média 11 gramas. Ela é exclusiva do sistema reprodutor masculino e é localizada na pelve, encontrada abaixo da bexiga. Possui uretra passando por ela, por isso, com seu aumento de volume, o paciente terá dificuldade para urinar. Ela tem tecido glandular, onde as glândulas produzem fluido no sêmen. E o sêmen é liberado durante a ejaculação no ato sexual e contém os espermatozoides e possui consistência leitosa e espessada e características ligeiramente alcalinas, porque ajuda a neutralizar a acidez do trato vaginal, que prolonga a vida útil do esperma dentro do corpo da mulher, né? Agora, o câncer, que em 75% das vezes homens idosos a partir dos 65 anos e pode se instalar em qualquer área da próstata, ocupando e crescendo lentamente até o estágio mais avançado, onde se instala nos linfonodos pélvicos, que levam células malignas para a corrente sanguínea, que leva a outros órgãos, né? Onde compromete principalmente os ossos e abdômen. É um tumor muito comum. Um a cada 6 indivíduos do sexo masculino possuirão o câncer durante a vida, mas apenas um a cada 35 morrerá em decorrência dele. Tá bom, agora eu vou falar sobre os fatores de risco, e são antecedentes da família, com irmãos, pais e tios.
ou TIL. Alimentação rica em gordura e carne vermelha e pobre em legumes e frutas. E tem com o nível de poluição no local onde vive. Os sintomas. Na maioria dos casos, os sintomas leves, como dificuldade para fazer xixi, aumento na frequência da urina e diminuição do jato, podendo ser confundido com outras doenças decorrentes do envelhecimento. Em casos mais graves da doença, ocorre a obstrução de rins pela invasão dos uréteres. O diagnóstico. Tem o toque retal, que é um dos principais diagnósticos, onde pode revelar outras alterações na próstata. Exame de sangue, onde é medido o PSA, uma proteína do sangue, onde seu aumento pode indicar o câncer. Mas esses métodos não são totalmente eficazes, pois pode ser que o câncer esteja inserido em uma região não palpável retal, e muitas das vezes o aumento do PSA é do envelhecimento. Por isso, o indicado é fazer os dois exames, porque eles são complementares. Se o médico ainda possui dúvidas, pode fazer o pedido de um novo exame, que é o PHI, que é de um cálculo de P2-PSA, consegue indicar se há ou não necessidade de fazer uma biópsia. A biópsia é um procedimento muito invasivo, onde traz muitas vezes como consequência a presença de sangue no sêmen e na urina, sangramento retal, prostatite e outras inflamações que podem gerar muitas vezes internações. Cerca de 75% das biópsias davam um resultado negativo para o câncer, pois o tumor pode ser benigno. Já o paciente que passa pelo exame de PSI e só depois passa pela biópsia, testa positivo para o câncer em 70% das vezes. Agora, a prevenção, né, que é exames de toque retal a partir dos 50 anos, em homens com antecedentes familiares antes dos 60, fazer com 40 anos. Manter uma alimentação saudável, não fumar e ser fisicamente ativo e visitar regularmente o médico, que é prevenção para outras doenças também. Tá bom, agora eu vou falar sobre o tratamento do câncer de próstata, que inclui radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia ou cirurgia. A cirurgia é a prostatectomia radial, que é recomendada no tumor. É localmente avançado, quando não invade os outros órgãos e não apresenta metástases, porque ela é uma cirurgia de grande porte. Ela consiste na retirada das vesículas seminais, assim como de linfonodos pélvicos, no caso de doença de maior risco. Devido à retirada das vesículas seminais, há necessidade de cortar os canais, não a ejaculação depois da cirurgia. Contudo, a sensação de orgasmo não é alterada. É isso, acabou. Palmas aí para Yasmin, né? A Yasmin e para a Alice, que pesquisaram, né, produziram o slide, e a Yasmin apresentou, né, muito bem, palmas aí para elas, né? E lembrando, né, o que a Yasmin falou, essa questão, por que um mês exclusivo para falar do câncer que mais mata os homens, né, que é o câncer de próstata, porque a estatística vem aumentando, né? Em 1 a cada 3 pessoas, pelo menos até 75 anos de idade, um homem, né, vai ter câncer. Então, entre 3, né, um deles vai ter câncer. E essa estatística ela aumentou nos últimos anos, até mesmo pela forma, pela longevidade que a gente tem, então a gente está vivendo mais, e também pela forma como a gente vive. Então, a Yasmin comentou sobre a questão dos alimentos, a forma que a gente se alimenta, né? Os alimentos industrializados. A Yasmin citou a questão da carne. Os cientistas da ONU, alguns anos atrás, eles publicaram um artigo falando que linguiça, salsicha, os embutidos, né?
na alimentação são alimentos cancerígenos, né? E que quem come carne vermelha tem uma maior probabilidade de desenvolver câncer do que quem não come carne vermelha. Então tem a ver com alimentação, se a sua alimentação é pobre em frutas e legumes, né? Ah, se você vive em ambiente poluído, então tudo isso aí interfere. Então o hábito de vida, né? A forma como a gente vive, infecções, vírus, né? Enfim, então isso tudo aí tem que ser, a obesidade, né? Isso tudo tem que ser olhado, esse autocuidado, esse zelo com a gente mesmo. E principalmente homens. Então, no caso do câncer da próstata, né? Os cânceres de glândulas, eles são muito agressivos. Então, o câncer de testículo, né? No homem, ele é extremamente agressivo, a mortalidade é alta. Na mulher, o ovário, né? Câncer de ovário, mas eles são, né, não tão comuns. Então, na mulher, o câncer que mais acometem as mulheres é o câncer de mama, nos homens é o de próstata, aí depois vem em ambos, na mulher vem o câncer no colo do útero, e depois, em um e outro, vem os cânceres, por exemplo, do trato respiratório, né, traqueia, brônquios, pulmões, né, e depois vem o câncer do intestino, do trato digestório, que tem tudo a ver com alimentação, né. Então, se você pensar no ser humano, né, como um ser integrado, então você tem lá o seu corpo, suas células, né, e o meio que você vive. Por isso que no Enem cai tanta ecologia, porque é o ser vivo vivendo naquele meio. Então, o meio interfere em meu corpo? Sim. Ah, mas quando você fala meio, você está falando do quê? Eu estou falando do ar, eu estou falando da água, do solo, né? Que são esses fatores que somos dependentes dele para sobreviver. Então, a questão da luz solar, né? No Brasil, o câncer que mais tem, assim, né? No geral, independente de sexo, é o câncer de pele. Então, você vê que tem a ver com a radiação solar. E o que a gente está fazendo com esse meio, né? Para que a gente se exponha tanto a essa radiação e haja uma transformação nas nossas células. Então, essa ideia de falar de câncer numa aula, de discutir em casa essas questões, bons hábitos alimentares não é só para quem quer emagrecer, quem quer ficar tchutchuca ou tchutchuca, não. Tem a ver com a sua saúde, tem a ver com o seu bem-estar, tem a ver com o seu corpo tá uma massa ideal para você fazer suas atividades durante o dia, sem muitos prejuízos, né? Então, por quê? Porque a obesidade, ela causa prejuízo para o seu corpo, é um risco maior de desenvolver diabetes, colesterol alto, problemas ósseos, né? Que o sobrepeso ou a obesidade, desculpa, causam prejuízos, né, para sua estrutura óssea, sua estrutura cardíaca, né, o seu sistema circulatório. Portanto, a prevenção de um câncer acaba sendo a prevenção também de inúmeras outras doenças. Então, bons hábitos alimentares, relacionado a se cuidar, né? Você vê que tem tudo autocuidado. Então, por exemplo, o colo do útero, né? O câncer no colo do útero tem a ver com a mulher usar preservativo, ou a mulher ser vacinada contra o HPV, o homem também, o câncer na próstata, como as meninas apresentaram, tem a ver com o cuidado, né, o diagnóstico. Então é o homem fazer acompanhamento médico, entenderam por que às vezes o PSA ele não é suficiente, que às vezes o aumento pode ocorrer por outros motivos, ou não aparecer esse aumento, né? Então, o toque retal, apesar de ser invasivo, mas é menos invasivo do que uma biópsia, por exemplo, que vai tirar uma amostra do local, né? Vai sangrar, e tudo isso para quê? Para prevenir um prejuízo maior, né?
Para quem quiser entender um pouquinho melhor a nível genético o que é o câncer, a gente não vai entrar nesse assunto, porque são muitos assuntos que a gente tem que falar, né? Um deles a gente vai falar hoje de imunidade. Tem esse videozinho aqui, ó. Eu não sei se eu já passei, não lembro. Eu sei que eu passo para tanta gente, independente de série, né? Para você entender, uma animação bem gostosinha de assistir, tá? Deixem aberto no cantinho para quando terminar a aula você assiste, não assistir necessariamente agora. Eu vou colocar lá no portal também, para vocês darem uma olhada depois, tá bom? Enfim, muito obrigada a todos que participaram aí do nosso projeto Trimestre Consciente, né? Todos que apresentaram. E aí, a gente vai dar continuidade aos assuntos da apostila, que aí a gente vai falar dos linfócitos, da parte de imunologia, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela, vou tirar só meu vídeo aqui, que eu vou precisar de fazer umas anotações, que hoje eu vou usar igual quadro. Bom, aí, no material, tá falando de imunologia, né? O que é a imunologia? É a área da biologia que estuda o sistema imune, sistema imunitário, tá? Então, quem são as células que compõem? Lembrando que a gente está falando de sistema é feito de tecidos são feitos de células. Então, quem que vai formar, né? Que células que vão formar o sistema imunológico? Os leucócitos, né? Que são as células de defesa. Ah, professora, eu achei que fossem os glóbulos brancos. Leucócito e glóbulos brancos são sinônimos, tá? Glóbulos brancos. Então, são sinônimos, beleza? Qual que é o objetivo do sistema imunológico, então? É atacar antígeno. Professora, o que é antígeno? Antígeno são corpos estranhos. O que é corpo estranho? Aquilo que é estranho ao seu organismo, né? Corpos estranhos. Faltou um Szinho aqui. Corpos estranhos. Que é aquilo que é invasor. Então, assim, uma bactéria que entra no seu organismo é um invasor, né? O pólen, né? Quem da sala é alérgico a pólen? Alérgico a pólen ou a poeira? O que é o pólen, o que é a poeira? Agente estranho, né? Corpo estranho. Então, eu sou alérgica à poeira. Tem gente que é alérgica a pólen, então agora no período da primavera sofre, né? Porque a quantidade de pólen que tem, né, no ar, então, é bem grande. Então, assim, se você é alérgico a inúmeras coisas, né, tem a ver, então, com essa resposta imunológica. A Fernanda falou que a irmã dela tem. Beleza. Então, uma farpa que entra no seu dedo, gente, é um corpo estranho, tá? Aonde que é produzido, então, essas células, né? É lá na medula óssea vermelha, tá? E elas são de dois tipos, a mieloide e a linfóide, tá? Então, eu vou pegar agora a mieloide, vou escrever aqui de outra cor. A mieloide, né? É um tipo aqui. A mieloide, então, a gente tem os monócitos. Os monócitos levam esse nome porque ele está lá dentro do sangue. Tá? Tá lá dentro do sangue. E aí, eles vão migrar, tá? Eles migram lá para os tecidos. Então, tá lá de boa, lá no sangue, e aí ele vai migrar para o tecido. Quando ele migra para o tecido, ele é chamado de macrófago. Tá? Então, esse ato dele migrar é chamado de diapedese. Ele só migra, tá? E aí ele vira outro nome, ok? Então, os linfócitos, os monócitos são mais ou menos assim.
seu formatinho, tá? E vira um macrófago. Aí, um macrófago é uma célula assim, mais ou menos assim. Ou essas assim, toda, né, cheia de dendritos. Então, são as dendríticas. Tá? Essas aqui são agranulares. Elas não têm grânulos. Ok? São agranulares. Aqui, dendríticas. Beleza? Agranulares é porque não tem grânulo. O que é grânulo? São os lisossomos. Os lisossomos, quando você estudou lá na célula, é uma organela que é responsável por fazer a fagocitose, tá? Eu vou pegar um videozinho para vocês verem o macrófago. Esse aqui, videozinho, dá para você ver agora, que ele é bem rapidinho. Ó, coloquei aqui no material, no chat, tá? Dá uma olhadinha lá. Eu não tenho quando eu espelho aqui, ele fica muito lentinho. Dá uma olhada aí, ele fazendo a fagocitose. Então, esse macrófago, né, que é um leucócito de um porte grande, né, fazendo a fagocitose. Ele tem pseudópodes, né, isso aqui, ó, são pseudópodes. Pseudópodes são falsos pés. Tá? São esses prolongamentos que há neles. Pode ir olhando lá, que eu só vou fazer um nomezinho aqui do pseudópode. Isso que você tá olhando no vídeo aí, acontece isso o tempo todo. Então, com a irmã da Yasmin, que recebe, inala o pólen e fica alérgica, aí a gente vai ver depois a alergia, como é que funciona. Com você, que tem alergia à poeira, alergia a inúmeras coisas, né, se a gente parar para pensar. Mas não é só a questão de alergia não, né. Tem outra bactéria, né. Tem uma, essa aqui é de ele fagocitando uma bactéria, né. Tem uma que é bem lentinha, é bem legal de ver, vou passar para vocês verem. Essa é bem rapidinha também, são videozinhos bem curtinhos, esse aqui tem 30 segundos, ó. Olha esse outro aqui. Mas são só nesses tipos de alergia. Então, nesse caso, o que que é assim, é um corpo estranho, né, João. Então, no caso é de pólen, é uma substância que entra, né, ou então a resposta, do nosso corpo é a linha de defesa. Lembrando que a gente tem as linhas, né, de frente. Então, assim, a nossa pele é uma forma de proteção, né, as lágrimas, né. Você vê que qualquer poeira que entra no seu olho, saem lágrimas. Isso que eu acabei de fazer, ó, uma tosse, né. Se não for por engasgo, obviamente, que deve ser, porque eu tô falando aqui direto, e aí não tá dando tempo de respirar, engolir, né. É, e, mas pode ser, né, igual assim, se eu sentir odores, né, eu já começo a tossir, porque meu corpo já começa a produzir muco para eliminar aquilo ali que está incomodando, né, que está sendo invasor no meu corpo. O espirro também, né, a saliva, ok? Agora, existem outras, né, então, por exemplo, alergia a medicamentos, tá? Não deixa de
ser uma estrutura, um corpo estranho que está ali dentro. Gente, um órgão, tá? Quando você recebe um órgão transplantado, é um corpo estranho. Você vê que os médicos, eles trabalham, dão medicamentos para evitar ao máximo do seu corpo responder negativamente aquilo ali, mas muitas vezes responde. Então, tinha uma colega assim, né, ela era amiga da minha mãe, e aí ela teve problema nos rins, e enfim, ela perdeu os rins, né, os 2. E aí ela era irmã, ela ela tinha irmãos, né, e aí um dos irmãos fez o teste e deu que era compatível. Aí o irmão foi e doou um rim para ela. E aí não adiantou, o corpo dela, eh negou, né, teve uma resposta agressiva, porque ele entende que aquilo ali é um corpo estranho, né, e aí ele é expulso. E no caso de gravidez, o que vocês acham? Vou passar para a próxima tela aqui. O que vocês acham no caso de gravidez? Como é que funciona? Ela morreu sim, João. Enquanto eu vou falando, eu vou escrevendo aqui os outros, né, os granulócitos. Vai me falando aí. E no caso de gravidez? Como é que funciona? Se tem um bebê lá dentro e é um corpo estranho, como é que faz? O professor Michel está tossindo e a aula dele vai ser transferida para quinta, tá bom, gente? Então, ó, a Lila pediu para informar vocês. Tá bom, Lila, pode deixar que eu falo aqui, que o professor Michel, ele tá passando mal, tá? E aí. De nada, Lila. Aí depois a Sandra deve informar para vocês, né, em qual momento, em qual horário, tá bom? Ó, o João, ele respondeu aqui que acontece o aborto instantâneo. Então, João, eh, se todo bebê é um corpo estranho, então não era para ter gestação, né? Era para o ser humano, por exemplo, ou qualquer outro animal não reproduzir. E a gente reproduz, né? Então acontece algum mecanismo no corpo para impedir que o próprio corpo expulse o feto, né? O embrião ali, que às vezes nem virou feto ainda. Tem a ver com a diminuição dos anticorpos da mãe na Landa. Tem a ver com a placenta também, mas tem a ver com a produção de anticorpos. Então, o que acontece com o número de leucócitos, né? Nem anticorpos, é com os leucócitos da mãe? Diminui exatamente para impedir essa resposta agressiva e expulsar o feto, tá? Por isso que a gente, né, na gestação tem que ter muito cuidado com medicamentos, né, que toma. Então aqui eu estou fazendo os granulócitos. Os granulócitos, eles já vão conter os lisossomos, né, que são esses grânulos. Então, quem são esses aqui, ó? Então eu tenho neutrófilo, eu tenho eosinófilo e eu tenho basófilo. Todos esses aqui são granulares. Beleza? Granulares. Os basófilos, eles podem ser reconhecidos também como mastócitos. Bom,
esses granulares, então cada um tem a sua função, né? Os neutrófilos, então, eles vão também fagocitar, igual vocês viram aí, o neutrófilo e o macrófago que vão fazer aquilo que vocês viram no videozinho, tá bom? O eosinófilo, quando aumenta o número deles, tem a ver com o quê? Com doenças alérgicas, tem a ver com parasitas. Então, dependendo do número de eosinófilos, você pode verificar pelo sangue que você tem algum verme, né, algum tipo de parasita, não só verme, né, verme é um animal ainda, mas pode ser um outro tipo de parasita, um protozoário, né, que pode causar prejuízo ali para você. Então aumenta o número dos eosinófilos, né, que eles são indicadores aí de que está acontecendo uma invasão parasitária ou uma reação alérgica. E os basófilos, eles têm tudo a ver com a parte de alergia, né? Porque eles liberam a heparina, que é um anticoagulante, e liberam também a histamina, né? Quem é alérgico aí na sala e tem que tomar medicamento? Por exemplo, tem rinite, tem alguma rinite, algumas ites aí do nariz. Alice, beleza. Alice, você tem que tomar remédio recorrente? Todo dia você tem que tomar? Ou é sazonal? Isto é, a sua alergia ela é mais acentuada no inverno? Ou quando você é exposta àquela coisa e... Então, por exemplo, no frio, eu me lasco, né? Travou aqui? Tá, minha pergunta... Só quando ataca às vezes, né? A Fernanda falou que só quando ataca. Alice, eu perguntei se é sazonal a sua alergia, é só em alguns períodos, ou todo dia você tem que estar tomando isso, ou sempre, né? Assim, é frequente o uso, só quando ataca. É rinite ou Alice? Beleza. Então, assim, eu falo, né, rinite, assim, que é poeira, frio, isso tende a ser mais acentuado no inverno, né? Principalmente invernos secos, né? Que acaba sendo períodos mais secos, menos chuva, e aí aumenta, né? Poeira, a gente tira do armário aqueles casacos, que às vezes está cheio de ácaro, né? O próprio travesseiro, dependendo do tempo que você usa, está cheio de ácaro, e o ácaro, a gente já estudou eles, né? Ele é do grupo das aranhas, é um aracnídeo, né? Um acarino, e as fezes dele causam prejuízos, né, respiratórios. Tem gente que tem alergia mesmo, coceira e tal, e não pode ter nem cortina, nem bicho de pelúcia em casa. Quem é alérgico e atacado mesmo não pode ter nada disso. Lembrando também que não é só esse corpo estranho, né, esse antígeno, não é só isso, existem vários, de medicamentos, de alimentos, né, tem gente que tem alergia à proteína do leite, então é um tipo de alergia. Enfim, o grupo, é o primeiro grupo, tá? Dos mielócitos. Aí, das células mieloides, né? Aí a gente vai para o outro aqui, tá? São os granulares, porque contém o lisossomo, né? Aí nós vamos para o outro aqui, que são os linfóides, tá? Então, 1 e 2 aqui são os linfóides, tá? Tanto os mieloides quanto os linfóides são produzidos na medula, né, na medula óssea. É uma célula-tronco, tá? Porque ele vai se diferenciar. Então, ele se diferencia depois nessas outras células, tá? Aí, o que, que a gente tem aqui? Os linfóides, então a gente tem um grupo aqui que é os progenitores, né, que é o linfócito, né, são os linfócitos, o T, né? E aí, o que que acontece? Ele amadurece, tá?
Ele amadurece lá num... O sistema linfático, ó, o sistema imune, ele tem a ver com o sistema circulatório, né, com sangue, especificamente com o sangue, e tem a ver com outro sistema também, que é o sistema linfóide, tá? É, que tem a ver com o sistema, que é o sistema linfático, né? Então, ele tem a ver com órgãos linfóides, tá? Então, o sistema linfático, ele tem a linfa e ele tem os linfócitos e tem os órgãos linfóides. Então, tem um órgão linfóide, não sei se vocês já ouviram falar, o nome dele é timo, baço, ok? Ele é bem pertinho aqui fica entre o peito da gente. Então, o timo, ele é um órgão, né, do sistema linfático, tá? Então, essa célula linfóide, a gente chama ela progenitor T, ela amadurece e ela vira, tá? O linfócito T, que vai produzir, que vai ser chamado também de CD4+, e linfócito T, que é CD8+. E também a gente tem aqui o linfócito B. Esse linfócito B, a origem dele é lá na medula também. Ele surge e amadurece na medula. A gente tem também uma outra célula aqui, que é a NK. Já ouviram falar nela? Chama Natural Killer. Killer é o quê? Matadora, né? É matadora natural. Ela é citotóxica. Nunca ouviu falar, não? Pois é, graças a essas células aí, é que a gente estava falando de câncer, né? Muitos cânceres são formados o tempo todo no nosso corpo, tá? Por quê? Porque há muitos erros, né? Eu não sei se vocês lembram, falando aqui que a gente está falando um pouquinho sobre o câncer, né? Existem... Todo câncer, ele é de origem genética, tá? Não é hereditário. O que é hereditário? Hereditário é aquilo que você recebe, né, do seu pai e da sua mãe. Genético tem a ver com os genes, né? A gente tem 46 cromossomos. Cada cromossomo nosso, né, é um DNA, né? Então, é uma perninha lá de DNA. E no DNA estão os genes. Esses genes, não é o DNA inteiro que é lido como gene, tá? Existem pontos do DNA, não é inteiro. Inclusive, é a menor parte, 1,5% aproximadamente é de DNA, é de gene ativo. O resto era chamado antigamente de DNA lixo. Então, cada pontinha, né, cada pedaço vai codificar uma característica. Então, assim, lá no meu gene tá que eu tenho olhos castanhos escuros, né? Lá no meu gene está que eu tenho cílios curtos, não tenho cílios longos, porque são características genéticas. Mas também do mesmo jeito que estão essas informações que eu falei, então assim, o cabelo, né? O cabelo natural, obviamente, né?
cabelo que eu nasci com ele, se ele é escuro, se ele é liso, se ele é crespo, então tá tudo lá. Tá também, a minha fórmula, quem sou eu. Então, assim, no meu estômago, as células, né, existem glândulas que produzem, por exemplo, eh eh ai, esqueci o nome. Tô perdendo a palavra aqui. Ácido clorídrico, né. Então, assim, ela tem uma função. E aonde que está essa função dela? No DNA. Porque as células, quando